Bom, aqui eu vou explicar a como se trabalhar com projetos de reforma no ArchiCAD. Para isso, eu criei 3 paredes aqui, e o que a gente aplicar nessas 3 paredes, ela vai ser suficiente para a gente aplicar em qualquer outro elemento dentro do projeto. Primeiro, para a gente trabalhar com reformas no ArchiCAD, eu preciso vir nessa paleta e renovação. Primeiro, vamos aprender a regular as etapas do projeto de reforma, né? Então, eu vou vir aqui e eu tenho opções de filtro de renovação. No ArchiCAD, ele já vem com esses filtros, né? Planta do existente, planta de demolição, pós-demolição, demolir, construir, planejado. Eu vou criar um novo item, por exemplo, somente construção. Então, eu vou duplicar esse elemento, vou colocar aqui, ó, 06, somente construção. Bom, e aí o que eu vou definir? Né? Eu vou definir que os elementos existentes eu vou mostrar, todos os elementos que são existentes. Os elementos a demolir eu vou esconder. E os novos elementos, que é construir, eu vou colocar como uma sobreposição gráfica. Essa sobreposição gráfica a gente escolhe aqui em regras de sobreposição gráfica. Pronto, então eu tenho aqui ó, os elementos existentes, os elementos a serem demolidos e os novos elementos, certo? Então é assim que eles vão se comportar. Bom, nesse caso aqui, então, depois de regulado, né, é importante que quando eu coloco mostrar, ele não vai aplicar a sobreposição gráfica, certo? Então, pode reparar que na planta do existente, eu tenho que mostrar, o existente é demolir, então ele vai representar o projeto normalmente. Na planta de demolição, o elemento a demolir, ele vai aplicar a sobreposição gráfica. Bom, a partir do momento que eu já tenho os elementos existentes, né, eu vou deixar aqui no filtro do ArchiCAD Default, eu vou definir que este elemento, a princípio, né, vamos dizer que o ArchiCAD ele sempre entende que quando eu construo um elemento, ele é um elemento existente. Então, eu vou clicar nessa parede e vou definir que ele é a demolir e esse é a construir. Bom, nesse caso aqui, a partir do momento que eu começo a aplicar os meus filtros, ele começa a mostrar para mim o projeto de acordo com o que eu regulei, que é aparecer nos filtros, certo? Tá? Vamos supor que eu estou no meio do processo e resolvi construir uma nova parede, e essa parede é a construir. Para eu não ter que ficar construindo a minha parede, clicar nela e dizer que ela é construir, sem nenhum elemento selecionado, eu clico aqui, estado a construir. Então, a partir desse momento, o ArchiCAD vai entender todos os elementos que eu construí, ele vai ser um elemento a construir. Então, eu venho aqui em parede, estou criando aqui, ó, ele já está construindo o meu elemento parede, certo? Ok? Bom, claro que quando eu for para uma planta do existente, esse elemento ele não vai aparecer. Se eu for na planta de demolição, não, ele só vai aparecer. Tá? Vou colocar uma porta aqui para a gente entender também algumas situações. Ó, aqui a porta, ele estava selecionado aqui que ele era demolir, então ele já está construindo como demolir, né? Então, eu quero que essa seja como construir, ó. Né? Então, quando eu crio já uma porta a demolir, ele já vai demolir essa porta e vai construir o vão. Quando, no caso, quando eu coloco a construir, ele vai demolir o vão. Então, voltando aqui, ó, existente, demolição, pós-demolição, demolir e construir, o planejado e só o que vai construir. Ok?